Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, estamos aqui para mais um conteúdo de conhecimentos pedagógicos. Hoje falaremos sobre a relação étnico-raciais, as relações étnico-raciais, tá? O que vem a ser as relações étnico-raciais? Qual é a parte da educação que compete a este tema? Ou este tema compete a qual parte da educação? Há uma lei específica para isso. Quando nós falamos de relações étnico-raciais, nós estamos falando principalmente de quem? Dos negros, dos índios, de outros povos? Ou outros povos já estão ali contemplados na história do Brasil ou na história brasileira. Então nós vamos falar de quem, basicamente. É isso que nós vamos colocar aqui para vocês e vamos estudar os marcos legais relacionados a essas relações étnico-raciais, relações de etnia e tal, tá? Então, olha o que está colocado aqui para nós, ó. Recentemente, a história e cultura negra e indígena tornaram-se conteúdo obrigatório nas escolas. Então aqui, nós vamos ver que não está contido na história do Brasil desde antigamente. Isso foi contido agora, foi colocado agora. Ela veio nas discussões, no bojo das discussões que aconteceram na década de 80, foi o início da abertura política aqui no Brasil, depois a abertura política, depois uma nova Constituição em 1988, uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, porque abriu espaço para novas leis e novas possibilidades de leitura em relação às leis antigas e ainda novas perspectivas de trabalhar essa questão étnica nas escolas, né? Então essa questão de lei, ela já vem há muito tempo, desde a época do Império você tinha lei, depois até 1989 você tinha outras leis também, depois de 89 aí foram discutidos mais a fundo essa lei que não funcionava, me parece que foram 10 ou 9 casos em 40 anos relacionado à lei que proibisse abusos do tipo racismo e etc., relacionado às etnias, e depois uma lei específica para a escola. Como é que nós vamos estudar isso na escola? Chegaram a uma óbvia conclusão de que você trabalhando esses aspectos com a educação, ou trabalhando em relação à educação, isso seria muito mais viável, muito melhor de ser trabalhado quando a educação estivesse envolvida. Então criaram, por exemplo, a Lei 10.639. A Lei 10.639 é o primeiro marco legal de trabalhar raça, só que não incluía a questão indígena. Posteriormente, houve uma outra lei, que nós vamos falar sobre ela depois, que incluiu a questão indígena a partir da Lei 10.639, que coloca no currículo das escolas, coloca no currículo, na aula de língua portuguesa, de história, e nas outras, se tiver possibilidade, a cultura afro-brasileira, a história e a cultura afro-brasileira. Temos a condição, então, de estudar a perspectiva dos nós afrodescendentes, sobre a visão da história africana, não aquela história que já está colocada no nosso imaginário, que é a visão do negro sendo açoitado, do negro sendo colocado como escravo, não, mas da cultura, que os países da África são diferentes, que as culturas são diferentes, a África não é um país com uma única cultura, há culturas diferentes, e, mais recentemente, um livro chamado Guia Incorretamente Político da História do Brasil, que vai contar um outro viés da história em relação aos negros também. Tudo isso é importante ser trabalhado, ser discutido, porque na escola também é o lugar do contraditório, ok? Então, nós sabemos que recentemente a história e a cultura negra e indígena tornaram-se conteúdo obrigatório nas escolas. Quando a gente fala obrigatório, temos que dar ligar um alerta. É obrigatório, mas nem sempre se trabalha isso durante as aulas como conteúdo obrigatório. É lembrado lá em novembro, no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? E naquela semana é lembrado, mas trabalhar efetivamente a cultura africana não se trabalha, tá? Mas a pergunta que não quer calar é esta: afinal, que mudanças na sociedade essa alteração na lei pode provocar?
quais são as mudanças que esta alteração na lei pode provocar, tá? Que mudanças eu posso ter com o estudo da questão afro-brasileira? Quais as mudanças que nós temos que vão poder dar bases, provocar algum tipo de consciência? Por quê? Quando nós falamos de uma lei igual a essa, nós estudamos porque há ainda na sociedade muito preconceito, há ainda na sociedade resistências quando se fala de, por exemplo, leis que incluam os negros na universidade, as cotas, né? Então, as pessoas são contrárias às cotas porque acham que as pessoas são iguais e as pessoas não são iguais, né? Isso nós conseguimos ver pelas estatísticas. Nós olhamos nas estatísticas de uma pessoa que é negra e uma pessoa que não é negra, uma diferença grande em relação à escolaridade. Nós verificamos, né, estatisticamente uma diferença, por exemplo, de emprego, uma diferença de salário, assim como acontece com a mulher. Correto? Então, quais as mudanças que esses atos podem provocar quando você estuda isso desde pequenininho? É isso que vai ser refletido na sua prova. E é isso que nós vamos colocar aqui. Essas mudanças são mudanças conceituais. Mudanças para que a pessoa tenha um conceito sobre a cultura afro-brasileira e indígena. O indígena hoje é visto muito como marginalizado, uma pessoa que está lá ocupando um espaço que poderia ser da civilização. E eles vão morar onde? Vamos diminuir a terra indígena para que ele more num cubículo lá. Isso vem acontecendo desde do descobrimento, chamado descobrimento, quando invadiram aqui a terra brasileira dos indígenas e mataram várias etnias e etc. Então, é repensar essa perspectiva de não pensar subjetivamente ou superficialmente algumas situações, tá? Bom, Constituição de 1988, artigo 242, parágrafo 1º, diz o seguinte: o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Isso estava na Constituição. Necessitaria, porém, colocar isso como uma lei específica para a LDB, para 9394/96. Então, esse artigo 242, ele abre espaços para a base, para a inclusão da história indígena e afro-brasileira, com duas leis específicas, ok? Então, abre espaços para que nós possamos discutir a perspectiva de leis, tá? Então vamos ler de novo: o ensino da história do Brasil, isso está na Constituição. Levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Aqui não diz da cultura indígena ou afro-brasileira, das diferentes culturas. Acontece que a maioria das outras culturas já consta nos nossos livros de história. A afro-brasileira e a indígena menos, mas a indígena ainda tem, a afro-brasileira não tinha. O que nós tínhamos era uma visão estereotipada do negro na cultura brasileira, tá? Bom, quanto à educação indígena, houve avanços significativos, presta atenção, no que se refere à estruturação de um sistema educacional respeitoso dos modos de vida, dos valores e das reais necessidades e interesses dos povos indígenas. Então, quando se via o índio, antigamente, a perspectiva era de que o índio deveria ser uma pessoa que, para ser incluído, deveria ser escolarizado. Mas com a nossa cultura não era visto, não havia a possibilidade, ou por não querer, ou por não haver estudo nesses aspectos, enfim, não havia a perspectiva de olhar o índio com a sua própria cultura, com a sua própria língua, com uma pessoa que tem uma língua própria, tem um estilo de vida próprio e que deve ser respeitado nessas perspectivas. É isso que a Constituição de 88 traz, ou ela dá base para que a gente pudesse fazer isso. E houve, sim, avanços nesse sistema. Então, hoje, nós temos índios que são formados, claro, dentro da cultura do homem branco, para conhecer, para ter as perspectivas, para ter uma facilidade até de comunicação, mas que vai e volta para as suas aldeias, para as aldeias existentes no Brasil, volta para as aldeias e faz um trabalho com a cultura local,
com a cultura do índio, falando inclusive a própria linguagem. Tá? Então, isso é muito importante, por isso que fala avanços significativos na estruturação de um sistema educacional respeitosos do modo de vida, dos valores e das reais necessidades e interesses dos povos indígenas. Tá? Então, houve sim, em função da Constituição e depois da criação de algumas leis. Tá? Bom, vamos lá. Os movimentos indígenas, entende-se por movimentos indígenas não só os indígenas, mas as pessoas que se preocupam em estudar o modo de vida e as tradições indígenas. Passaram a discutir com diferentes interlocutores, com diferentes pessoas de diferentes áreas na sociedade brasileira e em diferentes instâncias, tá? Seja na ONU, seja no Congresso Nacional, a sua legislação regulamentar, os princípios conceituais, a formação de professor e propostas curriculares para a escola indígena, entre outros temas. Então, os avanços são relacionados a isso. Houve a possibilidade de mostrar que o índio tem uma cultura e discutir sobre isso, que o índio tem uma língua e discutir sobre isso, que o índio tem tradições e devem ser preservadas e discutir sobre isso. E, finalmente, discutir sobre questões relacionadas ao currículo que incluam essas coisas para que possa haver uma educação muito mais qualitativa do ponto de vista de manter as tradições indígenas. Tá? Ao invés de se querer transformar o índio numa pessoa da sociedade branca civilizada, educar o índio para que ele mantenha as suas tradições, para que ele se mantenha na condição de índio, mas que ele tenha também subsídios para crescer do ponto de vista intelectual, se ele quiser. Então nós vamos ter, sim, índios formados em direito, índios professores, índios engenheiros, índios sociólogos, tal, mas que com a plena consciência da sua perspectiva. Tá? Não esqueça de um livro de um índio do Mato Grosso do Sul, dos Kaiowás, dos Guaranis Kaiowás, que escreveu um livro muito legal chamado A Terra dos Mil Povos, em que ele apresenta uma linguagem, uma visão do índio muito interessante. Enquanto há um antagonismo, duas ideias antagônicas entre ou o Brasil foi descoberto ou ele foi invadido, ele apresenta uma terceira visão muito legal, que é do Brasil haver um desencontro no Brasil. Quando os portugueses chegaram e os índios que estavam aqui, houve um desencontro. Os índios tinham uma perspectiva de vida, de atuação na sociedade, e os portugueses tinham outro. E desse desencontro é que surgiram todos os problemas que existem até hoje sobre a cultura indígena, sobre os indígenas. Tá? Bom, uma ação importante se deu em 91 com a incorporação das escolas indígenas ao sistema educacional. Bom, qual é a importância disso? Quando você inclui escolas indígenas ao sistema educacional, você tem uma série de vantagens advindas da inclusão, que é vantagens financeiras e estruturais de políticas relacionadas. Ou seja, há uma visão muito mais direta da atitude, da ação dos indígenas, da ação do que os indígenas estão fazendo e que pode ser feito por eles. Transferindo a responsabilidade pelas ações educacionais em território indígena da FUNAI para o Ministério da Educação. Então, quem era responsável pela administração, da perspectiva, do pensar da escola indígena? A FUNAI, que é uma Fundação Nacional do Índio, que não tem necessariamente uma formação específica para trabalhar com isso. Então, quando você transfere da FUNAI para o Ministério da Educação, você vai ter a criação de políticas para o índio, você vai ter uma preocupação financeira com o índio, da estruturação de material para o índio. Tá? Então, houve um avanço significativo com essa incorporação em 1991 das escolas indígenas, do sistema das escolas indígenas para o sistema educacional da FUNAI para o Ministério da Educação. Certo? Bom, instaurou-se um Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena. Olha que interessante. Quando você tem a FUNAI representa o índio, mas não necessariamente no aspecto educacional. Quando você transfere, automaticamente você cria um setor
que vai ser responsável por pensar, trabalhar, agir, interferir em questões educacionais do índio, tá? Isso significa dar mais suporte para professores, dar mais consistência no estudo, etc. Então, você cria um... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.